Olá! Você sabia que as suas palavras, as suas atitudes diante das adversidades, das dificuldades da vida, também ajudam a plantar pequenas sementes na vida dos seus filhos? Esse é o canal Mães com Propósito. O meu nome é Vanessa e o tema de hoje é Plantando Sementes para a Eternidade. Antes de continuarmos, se você é nova por aqui, saiba que você é muito bem-vinda. Aproveite então para se inscrever no nosso canal. Lá você vai achar muito conteúdo que vai edificar a nossa vida, vai edificar a sua família. Também no final desse vídeo, não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar com mais uma mãe, podendo abençoar assim, edificar a vida dela. A maneira como nós conduzimos a nossa vida cristã, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vida realmente, as nossas atitudes diante das adversidades acabam se tornando pequenos exemplos na vida dos nossos filhos. Eu quero testemunhar agora para vocês um pequeno exemplo de uma oportunidade que eu pude plantar sementes de fé no coração dos meus filhos. Eu e meu esposo, nessa época, já éramos pastores em tempo integral. E nós passávamos, nesse momento, por um momento delicado nas nossas finanças. Chegou um momento em que a despensa foi ficando vazia. E certo dia, ela literalmente ficou vazia. Não tinha mais nada, nem nos armários e nem na geladeira. Isso era de manhã. Então, nós esperamos os nossos filhos acordar, eles estudavam na parte da manhã, então estavam dormindo ainda, né? Nós esperamos eles acordar, levamos eles até a cozinha, abrimos os armários, abrimos a geladeira, mostramos toda a situação para eles e oramos com eles, declarando realmente provisão e declaramos que nós íamos nos levantar daquela situação. E seguimos o nosso dia. Seguimos o nosso dia com alegria e com muita fé de que o Senhor iria prover o sustento da nossa casa. Deu mais ou menos 1 hora depois da nossa oração, chegou uma irmã na frente da nossa casa com o porta-malas do carro lotado de compras. Compras essas que abasteceram a nossa casa por algumas semanas. E essa irmã nos relatou que o Senhor tocou no coração dela, acordou ela de madrugada, ela e mais outra irmã da igreja, para que elas estivessem naquela manhã suprindo a nossa casa. Então veja bem, antes mesmo de nós pedirmos, de nós mostrarmos para os nossos filhos que nós estávamos precisando, o Senhor já estava entrando com provisão sobre a nossa casa. Essa situação se transformou em uma pequena semente de fé que nós plantamos no coração dos nossos filhos. Agora imagine você, se ao invés de levar os nossos filhos até lá à cozinha, de mostrarmos os armários vazios, orarmos com eles e seguirmos felizes o nosso dia, nós estivéssemos escolhendo plantar outro tipo de semente, a semente da murmuração, da reclamação, a semente da tristeza. Eu talvez pudesse ter batido aquelas portas, aqueles armários, como muitas vezes a gente faz, ou ir para qualquer canto chorar. Eu optei por plantar sementes de fé, ao invés de sementes de incertezas, por plantar uma semente de alegria, ao invés de ficar chorando num canto. Sabe, mãe, nós precisamos entender que as nossas sementes são poderosas em Deus e que há uma grande didática, um poder grande na didática do exemplo. Cada atitude nossa diante das adversidades, cada atitude sendo ela boa ou ruim, vai plantar também sementes boas ou ruins na vida dos nossos filhos.
Nós mães temos o privilégio de influenciar a vida dos nossos filhos nessa vida e para a eternidade também. E cada pequena sementinha nossa, cada pequena atitude, cada pequena palavra que nós estivermos lançando sobre a vida dos nossos filhos hoje, vai frutificar para a eternidade também. E aí eu quero deixar uma pergunta para você nesse dia. Você tem escolhido bem as suas sementes? Você pode avaliar as sementes que você tem lançado sobre a vida dos seus filhos? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você e quero também te deixar um desafio. Avalie, mãe, as suas sementes. Avalie o que você tem lançado sobre os seus filhos. São sementes boas, na maioria das vezes, pelo menos? Ou tem bastante semente ruim aí no meio? Avalie suas sementes. E eu te digo mais, ainda há tempo de avaliar e de mudar as suas sementes, caso seja preciso. Você tem o Espírito Santo com você. Peça a Ele, Ele te ajuda a avaliar e mudar as suas sementes. Eu quero deixar também com vocês um versículo que diz lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Esse versículo, geralmente a gente tem na ponta da língua. É um versículo que fala sobre criação de filhos e geralmente a gente usa ele muito para falar sobre filhos. Então diz assim: instrua a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós precisamos entender que instruir no caminho é participar desse caminho, é estar junto, é estar presente, não é apenas mostrar o caminho, mas é participar dele, é demonstrar pelo exemplo. Nós somos exemplo para os seus filhos. Se eu preciso ensinar sobre fé, a primeira pessoa a ter fé tem que ser eu. Se eu preciso demonstrar atitudes de generosidade, de carinho, a primeira pessoa a dar carinho, a dar generosidade, sou eu. E é sobre os meus filhos e sobre outros. Eles precisam me ver demonstrando atitudes de carinho e generosidade. É como se eu pudesse olhar, se você também pudesse olhar nos olhos dos seus filhos, nos olhos do meu filho e dizer: olhe para mim, caminhe comigo, e você vai aprender sobre fé, sobre valores, sobre generosidade, sobre honestidade. Tudo que nós podemos plantar na vida dos nossos filhos tem que ser sementes que nós vamos lançar sobre a vida deles. E para encerrar, eu quero deixar aqui com vocês uma frase do livro Como Flechas, de Luciano e Kelly Subirá, que diz assim: melhor do que um exemplo teórico vazio de prática é deixar um testemunho de uma fé que possa ser imitada. Eu quero então encorajar você, mãe com propósito, a plantar boas sementes, selecionar as suas sementes e plantar boas sementes na vida dos seus filhos. E você pode ter certeza que no tempo oportuno essas sementes vão brotar, vão florescer e vão dar muitos frutos para a eternidade. Se essa palavra te abençoou, falou no seu coração, curta esse vídeo, comente no final e compartilhe também, abençoando a vida de outra mãe. Deus te abençoe e até a próxima.